E aí, minha gente, prontos para falar sobre procrastinação? Acho que é o capítulo, talvez, um dos mais esperados do livro de psicoeducação. E hoje a gente vai entender como é que a gente faz a psicoeducação dos nossos pacientes que têm problema com procrastinação, que procuram a gente na psicoterapia por queixas do tipo: ai, tudo que eu vou fazer, procrastino trabalho da faculdade, procrastino coisa do trabalho, eu acabo deixando para depois, eu não consigo me planejar, não consigo ter antecedência, a procrastinação está acabando com a minha vida. Então, a gente vai entender aqui o que é procrastinação, por que que isso acontece, quais são os possíveis danos de serem causados na vida de alguém por conta da procrastinação e o que a gente pode fazer diante disso. Lembrando que a psicoeducação é esse processo onde a gente ensina para o nosso paciente o que é que ele tem, né? Então, se ele chega falando, o meu problema é a procrastinação, a gente vai ensinar para ele o que é procrastinação, qual é esse problema, falar um pouquinho para ele o que que a ciência da psicologia, né, a ciência por trás da psicologia fala hoje em dia sobre procrastinação, e isso a gente chama de psicoeducação, que é educar o nosso paciente em relação à psicopatologia ou ao problema psicológico que ele está enfrentando naquele momento, e a procrastinação pode ser um deles. Então, sem mais delongas, essa psicoeducação ela está dividida em quatro momentos. No primeiro momento, o que é a procrastinação, para a gente entender o que é isso. Num segundo momento, como que os pensamentos das pessoas influenciam na procrastinação e como eles contribuem muitas vezes, que aí já entra no terceiro momento, para manter esse ciclo da procrastinação. Então a gente vai entender que existem algumas coisas que fazem os nossos comportamentos, de um modo geral, não só a procrastinação, aumentar de frequência. E a gente vai entender que coisas são essas, por que que esses comportamentos aumentam de frequência e como que a nossa cognição, os nossos comportamentos, as nossas emoções, eles interagem entre si para muitas vezes manter esses ciclos disfuncionais, como o ciclo da procrastinação, né, que é uma coisa que a gente muitas vezes não gosta, não quer fazer, nos atrapalha e acaba fazendo mesmo assim. E aí, no último momento, a gente vai falar rapidinho sobre como lidar com a procrastinação, né? Como é que você pode lidar com a procrastinação e como é que a psicoterapia pode te ajudar a superar essa procrastinação, a lidar com essa procrastinação de uma outra forma. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro momento, entendendo o que é a procrastinação. Procrastinação, ela nada mais é do que o ato de adiar uma tarefa. Então, se eu tenho que fazer uma lista do mercantil, né? Eu preciso pegar uma caneta, um papel e fazer a lista do mercantil. Se eu não fizer essa tarefa agora, eu disser, não tô afim de fazer essa lista agora, vou dar aula, depois vou fazer outra coisa, depois eu faço a lista. Isso é procrastinação. Eu deixei a lista do mercantil para depois, então eu procrastinei fazer a lista do mercantil, certo? E aí, em alguns casos, a procrastinação, assim como, por exemplo, o ciúme, ela pode ser saudável. A gente tem a procrastinação saudável e a procrastinação não saudável. A procrastinação saudável acontece quando o adiamento dessa tarefa acontece porque eu quis. É uma decisão pensada, que eu olhei os prós e contras, né? Foi uma estratégia que eu fiz naquele momento, por exemplo. Eu posso ter feito uma procrastinação saudável nesse exemplo que eu dei para vocês. Poxa, agora eu tenho que me concentrar na aula, depois vou atender alguns pacientes. Não vou fazer uma lista do mercantil agora, né? Porque não estou nem concentrada, vou esquecer as coisas do mercantil que eu tenho para comprar. Deixa eu fazer as outras coisas primeiro, depois eu faço a lista. Procrastinação saudável, se eu fizer de fato a lista depois. O que seria, talvez, nesse caso, a procrastinação não saudável? Seria eu continuar adiando essa tarefa, né? Ok, terminei a aula, terminei de atender, preciso ir no mercantil amanhã e não faço a lista. Chego no mercantil, por exemplo, sem a lista. Aí isso talvez me prejudique. O fato de eu ter procrastinado a esse ponto pode me prejudicar. Aí já a gente pode estar falando de uma procrastinação patológica e não de uma procrastinação saudável. Então, falando da procrastinação saudável, quando é que normalmente isso acontece? Sempre que a gente faz o adiamento de uma tarefa, isso pode nos dar oportunidade de fazer algumas coisas que são importantes. Por exemplo, buscar maiores informações sobre como resolver aquela tarefa, entrar em contato com outras pessoas para pedir ajuda, para pedir sugestões de como resolver aquele problema, ou até mesmo só ganhar um pouco mais de tempo para poder refletir, pensar, entender uma forma melhor de enfrentar aquela dificuldade, ou até mesmo
né? Se eu deixo essa tarefa um pouquinho para depois, às vezes eu posso encontrar um melhor momento para a realização da tarefa de forma mais adequada, como esse exemplo que eu dei aqui da lista do mercantil. Sendo assim, adiar uma tarefa ou uma tomada de decisão pode ser uma sábia estratégia. A procrastinação, ela pode ser saudável, para que a gente possa conseguir esses outros recursos, né, e usar aí alguns elementos para chegar no nosso objetivo final. Mas nem sempre adiar uma tarefa é uma estratégia sensata e funcional. Nesses casos, quando não é uma estratégia sensata e funcional, é que a gente vai estar falando de uma procrastinação não saudável. E essa procrastinação não saudável acontece quando esse atraso da tarefa ele é desnecessário, ou seja, eu não tenho reais motivos, eu não vou buscar mais informação, não é porque eu estou procurando a ajuda de ninguém, eu não quero ganhar mais tempo, não é que esse momento de fazer a tarefa é ruim, as desculpas que eu tenho não são boas, né? Então, na verdade, eu não tenho nenhuma necessidade de fazer o atraso daquela tarefa, mas eu estou fazendo o atraso mesmo assim. E muitas vezes, exatamente porque eu não tenho a real necessidade de fazer esse atraso da tarefa, eu vou me sentir culpado, ansioso, envergonhado, inadequado e até me arrepender de ter feito o adiamento dessa tarefa. Então, nesses casos, a gente vai falar dessa procrastinação não saudável, não de um adiamento, né? Até para não confundir os termos, a gente pode, quando estiver falando de uma procrastinação saudável, a gente pode só dizer que está adiando a tarefa. Quando a gente fala de procrastinação, a gente vai pensar sempre na procrastinação não saudável, essa procrastinação patológica que realmente atrapalha de alguma forma a nossa vida. Então, a procrastinação, ela é esse atraso voluntário e desnecessário de uma tarefa que a pessoa precisa realizar. Apesar da pessoa muitas vezes estar consciente, né, de que as desculpas não são boas, de que ela está se auto-sabotando, de que muitas vezes ela vai enfrentar consequências desagradáveis depois, ela sabe de tudo isso, né? Então, às vezes a pessoa deixa o trabalho de faculdade para a última hora e ela sabe, eu vou me estressar, vai ser ruim passar a madrugada acordada tendo que fazer esse trabalho, eu já sei, faz mesmo assim, né? Então, normalmente é assim que a procrastinação acontece. Então, ela não é algo simples. A procrastinação não é algo simples. Por quê? Porque não é simplesmente um adiamento de uma tarefa. Ela envolve uma ambiguidade. A pessoa sabe que não era para atrasar a tarefa e mesmo assim ela está atrasando. Ou seja, não é um simples atraso, mas um atraso que é contrário à minha própria intenção inicial. Eu gostaria de estar fazendo o trabalho antes, mas eu estou atrasando a tarefa. Essas duas coisas elas não convivem bem, daí a ambiguidade, entendeu? Quero fazer, mas não estou fazendo. E aí acontece esse tensionamento. E quando a gente pensa no significado da palavra procrastinação, a gente pode definir, né? Procrastinatus, que vem do latim, à frente, e crastinus, amanhã, né? Então, deixar para amanhã, evitar, adiar uma ação. E nesse caso, a gente está falando de evitar e adiar ao ponto de gerar prejuízos. Por isso, a gente não está chamando de adiamento, que é a procrastinação saudável, mas a gente está chamando de procrastinação, que é a procrastinação patológica. Beleza até aqui? Então, para a pessoa que procrastina, isso vai resultar numa série de problemas. O fato de eu estar vivendo essa ambiguidade, ela vai gerar alterações no meu humor, e além dessas alterações no humor, ela também pode trazer reais obstáculos e empecilhos para a minha vida. Então, eu posso ter um maior nível de estresse por conta do acúmulo das tarefas, eu posso experimentar mais sentimentos negativos, como culpa, tristeza, vergonha por não ter feito essas tarefas. Eu posso ter uma menor produtividade no meu dia a dia e eu posso sentir uma sensação de que eu fracassei, eu posso pensar isso sobre mim, né? Poxa, eu sou um fracasso, eu fracassei porque eu não cumpro com as minhas responsabilidades, eu não cumpro com os meus compromissos. Então, embora a procrastinação, né, seja algo muito comum, por quê? A gente precisa entender, né? Vejam esse exemplo inicial que eu falei. Eu quero fazer o trabalho antes, mas eu não estou fazendo o trabalho. Ah, Elias, se você quer fazer o trabalho, faz o trabalho.
O problema é que muitas vezes a gente quer muito mais do que só isso, né? Eu quero fazer o trabalho antes, eu quero ir para academia, eu quero estar com meu namorado, eu quero sair com os meus amigos, eu quero várias coisas. Então, eu quero descansar, né? Então, todas as coisas que eu quero, elas precisam conviver, serem priorizadas, serem organizadas. Isso envolve um monte de processo complexo dentro da nossa cabecinha para a gente entender o que que a gente vai fazer com isso. Isso envolve tomada de decisão, isso envolve função executiva, isso envolve controle inibitório, enfim. Então, é tão complicado essa questão da procrastinação que muitas vezes a gente procrastina mesmo. Só que quando a gente vai falar da procrastinação causando problemas, a gente está falando de uma procrastinação que é mais crônica, que realmente coloca o indivíduo em diversas enrascadas ao longo da vida, porque esse conflito entre as coisas que ele quer, né, parece que não está dando muito certo, assim, está acontecendo com muita frequência dele acabar optando pela pior opção, né, por coisas que o prejudicam no final das contas. Porque às vezes é aquela coisa, prejudica por um lado, ajuda por outro. Se eu decido não fazer o trabalho para que eu possa descansar, eu me prejudico pelo lado de que talvez eu, sei lá, reprove a disciplina da faculdade, mas eu descansei. Então eu me cuidei por outro lado também, né? Eu fiz uma coisa que era boa para mim, mas isso teve uma consequência que é ruim para mim. Se eu fico sem descansar e eu faço esse trabalho mesmo cansado, eu tenho o lado bom de que eu passei no trabalho e consegui fazer a disciplina da faculdade, mas eu fiquei mais cansado. Só que aí talvez eu possa descansar depois. E a disciplina da faculdade, para fazer de novo, é mais complicado, né? Então é esse prós e contras que a gente tem que muitas vezes aprender a fazer para a gente não procrastinar o que não pode ser procrastinado, vamos dizer assim. Então, para algumas pessoas, a procrastinação acaba se tornando um mau hábito, causa inúmeros prejuízos ao longo da vida e pode afetar, além da própria saúde da pessoa, o seu desempenho em diversas funções e áreas da vida dele e até as próprias relações sociais. Porque eu dei exemplos aqui, né, de coisas mais práticas, a lista do mercantil, estudar para a prova, fazer o trabalho da faculdade, mas a procrastinação, ela não é só para esse tipo de coisa. Você também pode procrastinar, responder as mensagens do WhatsApp dos seus amigos, sair com os seus amigos, é, conversas que você deveria ter, sei lá, com seu namorado e você não está tendo, né? Então, essa procrastinação, ela pode também acontecer nas relações sociais. Então, ela pode causar diversos impactos. E aí a gente poderia dizer, né, poxa, se ela causa tanto problema, e as consequências da procrastinação são tão notoriamente ruins, por que que algumas pessoas insistem em procrastinar? Por que que elas fazem isso? Aí a gente precisa entender que, apesar da procrastinação ser definida como esse atraso, ela não é simples, não é tipo, ah, deixa para depois, né? Parece muito simples, mas não é. A gente tem que entender os motivos que levam a pessoa a procrastinar. Então vamos mergulhar nesses motivos. O que acontece, de um modo geral, é uma falha autorregulatória. O que que é isso? Por trás da procrastinação, existe um aspecto central que a gente chama de falha autorregulatória. Autorregulação significa a minha habilidade de regular processos relacionados aos meus pensamentos, emoções e comportamentos. Sabe a capacidade de dirigir? Só que a capacidade de dirigir é de dirigir um carro, né? A autorregulação é a tua capacidade de dirigir você mesmo, se você fosse um carro, né? Então a gente se autorregula quando a gente se dirige, a gente sabe se levar, né? Por exemplo, se eu vou para a academia, eu me autorregulei para ir até a academia. Eu soube de diversas maneiras, porque não são processos simples, eu soube como me levar para a academia naquele dia, entende? É do mesmo jeito que eu soube levar o meu carro de casa até a academia, eu tenho que saber me levar também. Para isso, eu tenho que estar com um humor razoável, porque se eu estiver chorando, se eu estiver tendo uma crise de pânico, se eu estiver tendo um acesso de raiva, eu não vou conseguir me levar para a academia.
Se eu estiver tendo vários pensamentos negativos e super preocupada com algumas coisas que estão acontecendo, talvez eu também não consiga me levar para academia. E se eu tiver outras falhas do tipo, não consegui acordar, não consegui me alimentar, não consegui. O que mais que pode impedir uma pessoa de ir para academia? Não acordar bem, não dormir direito, não se alimentar, não tô com a roupa, né? Fui para outro lugar e não tô com roupa para ir para academia, então não tô com tênis, não tô com nada, também não posso ir. Então tem várias coisas que se eu não regular vários comportamentos, pensamentos e emoções, eu não vou conseguir me levar até a academia. E esse exemplo serve para todas as outras coisas da vida. Então, nós estamos todos os dias, o tempo todo, nos autorregulando, regulando esses processos que acontecem em termos de humor, pensamentos, comportamentos, para que possamos fazer uma série de coisas. Então, uma pessoa que procrastina, muitas vezes isso acontece porque ela pode estar tendo dificuldade de regular algum desses aspectos. Ela pode estar tendo dificuldade nesse planejamento comportamental, então ela não está conseguindo ir dormir, o que faz com que ela não consiga acordar, o que faz com que ela não consiga se programar, o que faz com que ela não consiga um monte de coisa, e os comportamentos, os maus comportamentos vão se acumulando como uma bola de neve. Ela pode estar tendo várias crises de ansiedade, aí por conta das crises de ansiedade ela não consegue estudar, então ela está tendo uma dificuldade de regular, autorregular, né, o humor. E isso pode acontecer também em nível cognitivo, né? Então, algum desses processos a pessoa provavelmente está tendo dificuldade de regular naquele momento e é por isso que ela procrastina. Então, o motivo do adiamento da tarefa, por mais que às vezes a pessoa use umas desculpas que são meio ruins, né? Tipo, eu não vou fazer porque eu tô com preguiça. Não é bem isso, não é porque ela tá com preguiça, mas ela não vai ter nem vocabulário, né, para dizer um negócio desse, assim, eu não vou fazer porque eu não estou conseguindo me autorregular e nesse momento o meu humor não está comportando a realização dessa tarefa. Ela talvez não consiga dizer isso, mas é mais ou menos isso. E aí ela explica dizendo que é preguiça, dizendo que não sabe nem por que deixou para depois, né, ou qualquer coisa assim. E aí, vamos ver um exemplo disso, então. Por exemplo, ao experimentar uma emoção de ansiedade ou medo diante da realização de uma tarefa, a pessoa pode não conseguir manejar aquela situação de forma adequada. Então, ela foca excessivamente no desconforto sofrido no momento, fazendo com que evite ou fuja da tarefa para que ela possa se sentir mais calma outra vez. Vamos pensar num exemplo mais palpável disso. O que deixou a pessoa ansiosa? Vamos lá, vamos ver. Pronto, pensei em estudar para um concurso. Mas ao pensar em estudar para um concurso, eu experimentei ansiedade, porque eu falei, eu acho que eu não vou passar nesse concurso, não. Como eu penso que eu não vou passar naquele concurso, e eu foco excessivamente nesse desconforto, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir esse concurso, não vou dar conta, minha vida não vai mudar, as contas estão se acumulando, daí eu entro nessa espiral. Não consigo regular esses pensamentos naquele momento. E aí isso faz com que eu evite, eu fuja dessa tarefa, eu esqueço a ideia de estudar para o concurso, vou, sei lá, assistir um Netflix, eu me distraio, é uma forma de eu regular esses pensamentos, eles param de vir, porque eu vou me concentrar no que eu estou assistindo, e eu fico mais calma de novo. Depois, quando eu lembrar do concurso e do jeito que está a minha vida, eu vou ficar mal de novo, né? Por isso que a gente está dizendo, não é uma resposta, um comportamento funcional, não é bom. Mas naquele momento me deixou tranquila, me trouxe paz novamente. Porque estudar naquele momento não estava me trazendo paz, estava me deixando muito, muito mal. Então, diante de situações desagradáveis, as pessoas que procrastinam tendem a sofrer menos desconforto, quando comparados àqueles que não utilizam comportamentos procrastinatórios. Ou seja, na hora que vai estudar, quem procrastina sofre menos. Por quê? Porque não estudou, né? Ela tá passando pela situação difícil, mas ela tá evitando, ela tá ficando no conforto dessa evitação de, por exemplo, tô lá assistindo meu programa de televisão, eu tô muito melhor do que quem tá lá insistindo, sabe? Dizendo, pois eu vou estudar. Eu tô mal, minha vida tá no fundo do poço, eu não tenho dinheiro, eu vou estudar. Essa pessoa, naquele momento, está sofrendo mais do que quem procrastina. Mas, ao se aproximar do prazo da entrega, ou seja, se aproximar do dia da prova do concurso, por exemplo,
As pessoas que procrastinam vivem uma elevação do nível de estresse e têm um desempenho inferior. Ou seja, quando chegar de fato a data do concurso, a pessoa que procrastinou, ela sofreu menos no processo de estudar para o concurso. Mas quando chega o concurso, ela tem um pico de estresse e ela tem um desempenho ruim no concurso. E a outra pessoa que sofreu um pouco mais no processo, ela sofreu um pouco mais no processo, mas quando chega no dia, ela não tem esse pico de estresse e o desempenho dela no concurso é melhor. Então, aqui fica um pouco mais claro para a gente o papel da procrastinação. A procrastinação ela é extremamente sedutora porque ela é um alívio momentâneo, mas em longo prazo ela causa muitos problemas. Só que se a gente para pensar, só pensar num nível emocional, a procrastinação faz todo sentido. Por quê? Veja uma pessoa que estava estudando para o concurso. A pessoa que estudou para o concurso e sofreu ao longo de todo o processo, ela pode ter sofrido um ano nessa saga de estudar para o concurso. A que procrastinou durante esse um ano sofreu pouquíssimo. Mas aí no dia da prova ela sofreu muito e depois ela ficou com as consequências disso, né? Que também podem ter feito ela sofrer em algum nível. Mas aí ela pode continuar procrastinando e aliviando esse sofrimento. Então, assim, vale a pena? Não vale. Mas no nível emocional dá para entender por que que a procrastinação está ali, por que que ela se mantém. Porque por conta dessa falha autorregulatória, a pessoa acaba optando, muitas vezes por um nível emocional da coisa mesmo, a sofrer menos. E a procrastinação é o caminho que muitas vezes a gente sofre menos. Só que se a gente pensa no longo prazo, a gente acaba sofrendo mais e por mais tempo. Porque a pessoa que sofreu ali para estudar para o concurso, vamos dizer que ela sofreu um ano, mas aí ela passou no concurso. E depois disso a vida dela ficou muito melhor. E ela ficou super bem. Enquanto que a outra que procrastinou vai ficar nesse ciclo ainda, talvez por um tempo, e aí acaba sofrendo mais, né? Então, como que os nossos pensamentos influenciam na procrastinação? Agora que nós já entendemos muito bem o que que ela é e por que que as pessoas acabam procrastinando, né? A maneira como a gente interpreta as situações vai influenciar na forma como a gente se sente, na forma como a gente se comporta e na forma como a gente reage fisiologicamente falando, né? Que são também as nossas, tá ligado às nossas emoções, né? Essa resposta fisiológica que nós temos diante de uma situação. Porque as emoções, elas são uma resposta fisiológica, tá? Então, o modelo cognitivo, que é o que diz isso, né, essa influência dos nossos pensamentos, a gente chama de modelo cognitivo, que é exatamente eu saber que a maneira como eu vou interpretar as coisas, por isso a cognição está à frente nesse modelo, apesar de que a gente sabe que a emoção também influencia a emoção também influencia a cognição e também influencia o comportamento, que também influencia a cognição, enfim, todos eles se auto-influenciam, retroalimentam de alguma forma. Mas quando a gente fala sobre esse modelo cognitivo, para a gente entender especificamente o papel dos pensamentos dentro da procrastinação, a gente primeiro precisa entender esse modelo, primeiro tem que entender essa premissa, tipo, tá, a forma que eu vou interpretar as situações, ela vai influenciar a minha emoção e o meu comportamento. Entendi essa premissa? Show. Então vamos lá. Então a procrastinação é um comportamento. E aí, como a gente acabou de entender, um dos principais fatores que contribui para que eu tenha essa resposta comportamental é a maneira que eu vou interpretar certas situações. Lembra do exemplo que eu dei? Ah, a pessoa interpreta aquela situação como não vou passar no concurso. Essa foi a interpretação. Essa interpretação gera uma emoção negativa que vai gerar um comportamento disfuncional, que é a procrastinação. Então, o comportamento procrastinatório, ele é uma estratégia de regulação em curto prazo das emoções negativas que acompanham uma determinada tarefa. Por isso a pessoa procrastina. Porque ela quer, de alguma forma, regular aquilo que ela está sentindo. E essa regulação vai ser feita de uma forma disfuncional, porque a gente vai usar a procrastinação, mas ele funciona. O comportamento procrastinatório, ele vai aliviar, em curto prazo, todas as emoções negativas que você está sentindo por conta da realização daquela tarefa. Em longo prazo, isso pode ser agravado e você pode experimentar várias consequências ruins. Mas no curto prazo, ela é muito efetiva. Então, sabendo que a procrastinação
está ligada a esses fatores cognitivos, quais são aí as duas principais coisas, vamos dizer assim, que normalmente estão associadas com a procrastinação? O desconforto da tarefa e o medo do fracasso. Então, de um modo geral, quando as pessoas procrastinam, das duas umas, ou aquela tarefa é desconfortável, não quero fazer, é uma tarefa chata, é uma tarefa difícil, é uma tarefa demorada, enfim. Então, isso meio que me deixa com vontade de não fazer a tarefa, de procrastinar a tarefa, e é o que eu acabo fazendo. E o medo do fracasso, que seria exatamente a situação de achar que eu não vou passar, eu não vou conseguir, que a tarefa não vai ficar bem feita, né? Então, as duas coisas geram muitas emoções negativas e fazem com que a gente acabe entrando no ciclo da procrastinação. E aí a gente tem, dentro dessas duas hipóteses, né, a gente pode aprofundar um pouquinho sobre isso. Então, o desconforto da tarefa, ele diz respeito ao nosso grau de desconforto percebido sobre aquela tarefa. Porque a gente nem está fazendo a tarefa de fato, né? Então não é o desconforto real, é o desconforto percebido. Ou seja, de eu ver aquela tarefa como algo que é difícil, tedioso, cansativo. Então imaginem, sei lá, eu vou dizer uma coisa que eu detesto: burocracia. Você tem que conseguir um papel não sei aonde, tem que ir num órgão, tem que ir no cartório. Nossa, a minha percepção de tarefas como essa é terrível, que são tarefas tediosas, chatíssimas. Isso faz com que a probabilidade de eu procrastinar uma tarefa dessa seja muito maior, porque o meu desconforto quando eu tiver que fazer aquela tarefa, eu percebo esse desconforto como sendo muito grande. Mesmo que na hora não seja tão ruim assim, mas a minha percepção sobre isso é de que é horrível. Então, talvez vocês se identifiquem aí e pensem em várias tarefas que vocês têm essa mesma sensação, né? E é, o segundo ponto, que é o medo do fracasso, acontece muitas vezes quando as pessoas têm uma insegurança, um receio de não serem boas o suficiente numa determinada coisa, né? Então, não sou boa o suficiente para passar nesse concurso, não sou disciplinado o suficiente para conseguir estudar com a frequência e a quantidade que eu preciso. Se eu fizer isso, vão perceber que eu sou uma fraude, e essa percepção das pessoas, né, pode me assustar muito. Então, eu acabo procrastinando por conta disso. Nessa figura 23.2, a gente pode ver aqui rapidinho como é que funciona esse ciclo, né, da procrastinação sendo mantida exatamente pelos nossos pensamentos, né? Então, o pensamento aqui que está mantendo o comportamento procrastinatório. Nesse caso aqui, a pessoa está sozinha em casa, precisa fazer um trabalho da faculdade, e o pensamento é: nossa, que trabalho chato. É só para semana que vem. Mas que trabalho chato, né? Então, a percepção que a pessoa tem do quanto que aquela tarefa ali é desagradável. E aí a emoção que ela sente é tédio, é uma vontade, assim, enorme de não fazer aquela tarefa, inquietude, cansaço, né? Porque a percepção dele sobre a tarefa é de que é insuportável. O comportamento é de checar o Facebook, procrastinar, né? E aí, provavelmente, não fazer o trabalho. Bom, diminuir demais. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, continuando. Para que a gente possa ter uma maior clareza e entendimento de como a procrastinação acontece e de como ela pode afetar a vida de uma pessoa, o livro traz um exemplo para a gente. Eu vou ler rapidinho esse exemplo para vocês, só para a gente entender, né? Então, aqui a gente tem o exemplo da Roberta. Roberta tem 26 anos, está terminando a graduação de medicina, e ela está passando por muita dificuldade por conta da monografia. Assim que ela começou o projeto, ela fez um planejamento de como ela deveria conduzir esse projeto, tinha início, meio e fim, para ela entregar a monografia no final. Só que os dias foram passando e a Roberta preferia se engajar em outras atividades que eram mais prazerosas. Então, sempre que ela sentava para fazer o trabalho, ela acabava não dando continuidade. Uma hora ela sentia tédio, outra hora ela se sentia incapaz, outra hora ela via outras tarefas como prioridade. E aí, para compensar, ela ficava alterando o cronograma, né? Deixava o cronograma, obviamente, né, mais etapas em menos tempo e prometia para ela que no dia seguinte ela ia escrever alguma coisa. No entanto, o dia seguinte virou uma semana, um mês, e quando ela se deu conta, o prazo de entrega já estava chegando. Então, a Roberta subestimou o tempo necessário para completar a tarefa e superestimou o tempo disponível para a realização da tarefa.
Aí ela começou a experimentar uma série de emoções negativas, cada vez mais experimentar essas emoções negativas, como ansiedade, culpa, tristeza, medo, inadequação e arrependimento. Ela sabia que tinha que falar com o orientador dela, mas tinha receio de que ele fosse achar que ela era incompetente. Quando ela já estava desesperada e não sabia mais o que fazer, ela pensou até em mentir, dizer que tinha uma doença de alguém da família e que por isso que ela não fez, mas ela foi impedida pelos seus valores morais, né? Resolveu não mentir, falou com o orientador e aí o orientador viu, se mostrou compreensivo e deu as orientações que ela precisava, né, para a gente resolver esse problema. Mas assim, aqui a gente vê mais ou menos como é que a procrastinação funciona. Normalmente é assim, esse ciclo que vai se montando e vai acontecendo, e tem várias coisas que aumentam o risco da procrastinação acontecer. Por exemplo, essa ideia de que a gente tem muito tempo para realizar uma tarefa, então, como o tempo é muito grande, a gente pode deixar ela para depois e passar outras coisas que são mais importantes na frente, né? E aí esse tipo de pensamento às vezes faz com que o ciclo da procrastinação se mantenha, exatamente porque, né, nesse caso aqui, a pessoa não está exatamente com medo do fracasso ou desconfortável pela realização da tarefa em si, né? Talvez no dia que ela vai fazer. Então, no dia que ela senta para escrever, ela, está muito tedioso, né? Desconforto da tarefa, acaba deixando para depois ou é muito complicado, tem que ter coisa fazendo sonografia. Então, isso vai acontecer no dia a dia, mas também acontece essa questão da gente subestimar o tempo que é necessário, é, superestimar, desculpa, me perdi aqui. Ô, Senhor. Superestimar o tempo que a gente tem para fazer aquilo que a gente precisa. Vamos lá. Então, muitas vezes as pessoas adiam com frequência, procrastinam, no caso, né? Porque a gente está falando desse adiamento disfuncional. As pessoas procrastinam atividades percebidas como desagradáveis. Isso acontece exatamente para que a pessoa não tenha essas avaliações negativas sobre si, sobre a tarefa, e se salve dessas emoções ruins, que não é legal sentir, né? Não é bom sentir desconforto, tédio, raiva, tristeza. Então a gente tende a se esquivar um pouco dessas emoções. Esse comportamento procrastinatório pode estar ligado a um tipo de perfeccionismo social, ou seja, a ideia de que as outras pessoas esperam o melhor de mim e se eu não corresponder a essas expectativas, eu vou provar que não sou boa o suficiente. A pessoa também pode ruminar uma série de pensamentos sabotadores. Por exemplo, hoje eu não tenho tempo suficiente, eu estou cansado, amanhã eu vou ter mais energia para fazer isso. Pode ser que ele desista de cobrar isso. Preciso de mais informações, vou conversar com outras pessoas para ver como é que eu começo. Eu já passei por muitas dificuldades essa semana, eu mereço fazer uma coisa mais relaxante agora. E pensamentos como esse podem fazer com que a pessoa acabe cada vez mais, né, se engajando na procrastinação. Então, para fechar, a gente tem aqui a figura 23.3 com o ciclo da procrastinação, para a gente entender um pouquinho sobre como é que esse pensamento funciona, né? Essa conceituação dentro desse pensamento. Como a figura é pequenininha, eu vou aumentar também aqui um pouquinho para ficar melhor de ver na imagem, tá? Então, vamos lá. Situação. A pessoa está em casa de tarde preparando uma apresentação que precisa ser mostrada para os superiores no trabalho. Pensamento. E se eu for mal avaliado? E se descobrirem que, na verdade, eu sou um fracasso? Se sentiu apreensivo e nervoso, ficou com taquicardia, com frio na barriga e ficou assistindo televisão por várias horas, ou seja, procrastinou. De noite, ainda precisando preparar a apresentação, a pessoa pensou: agora eu estou muito cansado e eu preciso de mais tempo para conseguir fazer isso. Se sentiu culpado, inadequado, ficou cansado, com sono, com dor de cabeça e foi dormir. Deixou novamente a apresentação para o dia seguinte. Então, aqui a gente vê como essa avaliação, né, essa avaliação de que a tarefa é difícil demais, de que eu não vou dar conta da tarefa, esse receio de que as pessoas vejam e não fiquem satisfeitas, ela acaba atrapalhando. E aí depois isso vai se tornando um ciclo, né? Atrapalhou, e aí depois eu tô cansado demais, e eu preciso estar disposto, porque é uma prestação que tem que ficar bem feita, e aí eu acabo não fazendo naquele momento de novo, e de novo, e de novo, e isso vai acontecendo, tá? Bom, então chegando aí no nosso terceiro ponto.
E como que esse problema, então, pode ser mantido? Acho que a gente já meio que entendeu, né, aqui, até aqui mais ou menos como é que ele é mantido, mas vamos deixar isso bem claro. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre isso é que todos os nossos comportamentos, eles aumentam de frequência quando duas coisas acontecem. Ou a gente recebe algo bom, que é o que a gente chama de reforço positivo, ou a gente se livra de algo insatisfatório, que é o que a gente chama de reforço negativo. Então, vamos pensar no exemplo. Eu só estou lembrando de procrastinação, estou tentando pensar num exemplo fora disso. Peraí. Tá, vou pensar num exemplo bem besta. Vamos supor que uma criança ela tá apertando um joguinho de videogame e quando ela aperta, vamos dizer que ela ganha um ursinho, vamos dizer assim. Quando ela aperta que ela ganha um ursinho, isso é um reforço positivo. Ela recebeu algo satisfatório, que era o ursinho, que era o que ela queria. Então ela vai continuar apertando porque ela vai querer ganhar mais ursinhos. Outra coisa que poderia acontecer, vamos dizer, era ela se livrar de algo insatisfatório, ou seja, ela não está ganhando ursinho, mas o fato dela ficar apertando, os pais estão vendo que ela está super interessada naquele jogo, apesar do ursinho não estar vindo, mas ela está se livrando de ter que ir para casa. Ela não quer ir para casa agora, então o fato dela estar interessada no jogo, os pais estão tipo, ah, não, fulano tá jogando, né? Deixa ele jogar mais um pouquinho, ele tá gostando tanto. Então ela está se livrando de algo insatisfatório por continuar jogando ali. Que no caso seria ir para casa, né, e ter que terminar a brincadeira. Então, sempre que a gente ou ganha alguma coisa ou se livra de uma coisa que a gente não queria, o comportamento ele tende a aumentar de frequência. E aí, nesse caso aqui, a gente vê como a situação fica complicada para a situação da procrastinação, porque a gente faz as duas coisas. Quando eu procrastino, naquele exato momento que eu procrastinei, eu fico feliz, porque eu reduzo as minhas emoções negativas, então é uma coisa que eu recebo que é satisfatória, e eu me sinto melhor, mais relaxado, posso fazer uma outra atividade que eu gosto mais, então eu tô ganhando um monte de coisa legal. E eu me livro de algo satisfatório, que é a tarefa chata que eu não queria fazer, que é o medo do negócio dar errado. Então eu me livro disso aqui, pelo menos por um tempo, mas eu me livro. E aí acaba que esse comportamento, ele é muito provável de ser mantido. Enquanto que outros comportamentos, talvez você não ganhe tanto assim. E aí, às vezes, ficam esses comportamentos competindo entre si, porque os nossos comportamentos, sempre que isso acontece, o reforço seja positivo ou negativo, ele tende a aumentar de frequência. Então, aqui a gente vê um exemplo, né? Um exemplo sobre isso, assim. Então, podemos trabalhar com entusiasmo, chegando no horário correto e mostrando maior produtividade, porque vamos receber uma bonificação. Então, a gente vai receber algo positivo, a gente tende a trabalhar melhor. Ou a gente pode trabalhar muito arduamente também, porque a gente quer se livrar do risco de demissão ou das reclamações do nosso chefe, ou seja, nos livrar de algo insatisfatório, que seria a demissão ou o chefe brigar comigo. Então, a procrastinação fica muito claro nesse sentido, porque que ela é tão presente assim na vida das pessoas. Quando a gente procrastina, a gente fica com menos tempo para a realização de uma tarefa e mais pressão para que essa tarefa seja realizada. Nesse momento, a gente ativa um estado de alerta. Ainda tem esse detalhe, que isso aqui acaba fazendo com que a gente procrastine mais ainda. Por quê? Quando eu estou no estado de alerta, eu tendo a ficar mais produtiva. Quando eu estou mais estressada, quando eu estou mais ansiosa, eu produzo melhor. Então, a pessoa acaba conseguindo fazer a tarefa, mesmo estando em cima da hora, e sentindo uma grande satisfação por ter conseguido alcançar aquele grande desafio, e às vezes até dá certo, né? A pessoa passa na prova, vai bem no trabalho, mesmo tendo procrastinado e feito na última hora. Então, ainda tem esse outro desafio. Às vezes, a procrastinação, só pelo que eu já tinha dito antes, ela é bem provável de se manter. Mas quando em cima da hora você faz, e é mais fácil de fazer em cima da hora por conta desse aumento da pressão, então a pressão aumenta, fica mais fácil de fazer, eu faço, e eu ainda sou reforçado pelo que eu fiz. Porque todo mundo diz, nossa, muito bem, ficou incrível o trabalho que você fez na madrugada. Então aí eu penso, tá, deu tudo certo, é assim, achei a fórmula secreta, né? Mas ela continua trazendo sofrimento, e obviamente que não funciona para tudo, né? Então, apesar da procrastinação funcionar de forma imediata, e muitas vezes funcionar até de um modo geral,
Mas enfrentar os problemas dessa forma, muitas vezes, é muito arriscado. A gente pode não conseguir concluir a tarefa, ou a gente pode ficar completamente exausto depois que a tarefa é concluída, porque essa pressão sobe e significa uma elevação de estresse. Você tem um pico de estresse. Toda vida que você tem uma tarefa para entregar, o preço emocional disso vem, né? Então, tem que ter um cuidado nisso aí também. Então, procrastinar parece funcionar porque traz um alívio momentâneo do desconforto emocional, e as pessoas que procrastinam podem ter uma certa dificuldade relacionada também a esse conforto, podem ter, as pessoas que procrastinam, elas podem ter uma dificuldade relacionada tanto à tolerância do desconforto emocional, ou seja, eu não quero me sentir mal, então eu procrastino porque eu não tolero estar ansiosa, eu não tolero estar triste, eu não quero ficar assim, então eu não vou fazer as coisas agora, só quando for o jeito, né? Porque eu só tolero o desconforto emocional quando é o jeito. Se eu tiver opção, eu vou procrastinar para não tolerar. Ou elas podem também ter uma dificuldade com o controle de impulsos, ou seja, eu quero fazer o que me dá mais prazer naquele momento. O impulso da gente é sempre esse, o impulso é sempre em função de prazer, né? Então, quando a gente fala, a pessoa tem dificuldade de tolerar impulsos, é tipo, ela quer alguma coisa, ela vai lá e pega, ela vai lá e faz, né? Então, nesse caso, a gente precisa ter o nosso córtex pré-frontal bem fortalecido para que a gente possa tomar decisões não baseadas no prazer que eu vou ter agora, mas muitas vezes baseadas no que eu vou receber a médio e longo prazo. E aí, realmente, se eu tiver uma dificuldade de controle de impulso, isso vai ser um grande desafio. Bom, falamos aí quase tudo que há sobre procrastinação, né? O que é, como que ela funciona, as principais dificuldades envolvidas de quem procrastina. E para fechar, como que você pode então lidar com isso? O primeiro passo é conhecer muito bem o que é a procrastinação e o que está por trás dela e da manutenção desses ciclos que a gente conversou aqui. Então, aquela velha máxima, para combater um inimigo, nós precisamos conhecê-lo ao máximo. O primeiro passo é esse. Outra coisa que você pode fazer é fazer um processo de psicoterapia pela abordagem cognitivo-comportamental, isso a gente ensina para os nossos pacientes na psicoeducação, né? Para aprender estratégias que vão ajudar essa pessoa no manejo desse comportamento procrastinatório. Quais são essas estratégias? O primeiro é o autoconhecimento, e é essa psicoeducação que a gente está fazendo aqui. Só que na terapia a gente vai fazer essa psicoeducação voltada para a pessoa, né? Então, quais os aspectos da sua história de vida, o que que já aconteceu com você que ajudam a gente a explicar por que que você age da forma como você age, que ajudam a gente a entender como é que a coisa está acontecendo, assim, se, você rumina mais essas preocupações improdutivas, você tem medo de falhar, por que que você tem medo de falhar, né? O que que na tua história de vida mostra isso pra gente? Então a gente vai fortalecer é, entender primeiro esses aspectos da história de vida, como foi que se construiu, né, e buscar outras formas, né, para poder fortalecer a pessoa para passar por esses obstáculos sem usar mais o comportamento procrastinatório que a prejudica. Uma outra coisa também que é muito importante, e dentro da psicoterapia a gente vai muito fazer isso com os pacientes, é a questão de organização e planejamento. Um grande aliado para quem procrastina é saber se organizar e planejar bem as tarefas e seguir os tais dos cronogramas. Então, ajudar o paciente a ter essas habilidades, né? Ser alguém que sabe fazer uma organização, sabe fazer um planejamento, sabe fazer um cronograma e sabe segui-lo, são recursos essenciais que a gente precisa praticar na terapia. Outra coisa é a identificação e o questionamento de pensamentos sabotadores. Muitas vezes existem pensamentos que dificultam para a pessoa realizar aquele comportamento. Ela pode, na hora, por exemplo, que ela vai, vamos dizer, eu sei que eu tenho que fazer o trabalho, mas aí eu tenho um pensamento de que é muito chato fazer aquela tarefa e eu preferia assistir televisão. Esse pensamento é um pensamento sabotador. Se eu não souber como responder a esse pensamento, talvez eu vá assistir TV. Então, na terapia, a pessoa vai aprender a identificar esses pensamentos para ter muita clareza deles quando eles aparecem e responder a eles. Outra coisa também é a ativação comportamental. A ativação comportamental é a gente entender que muitas vezes, a gente precisa se engajar na tarefa para ter algum prazer de fazê-las. Porque quando eu penso na tarefa, tipo, eu penso em estudar. Às vezes, pensar em estudar, eu nunca vou ter motivação de começar a estudar. Quando é que a motivação vem? Quando eu estou estudando. Dentro do estudo, eu digo, isso aqui é interessante. Isso aqui é legal. Eu vou pesquisar mais sobre isso aqui.
veio motivação. Então, a motivação vem porque você faz. E não você espera a motivação vir para fazer, né? Então, a ativação comportamental é você aprender isso. Aprender que a motivação vem à medida que eu faço e não antes de eu fazer. E aprender também a se engajar nesses comportamentos para poder sentir essa motivação. Outra habilidade que a gente pode desenvolver dentro da terapia para ajudar quem tem um comportamento de procrastinação é a regulação das emoções. Aqui entra uma série de técnicas que podem ser utilizadas, mas resumindo o negócio, regular as emoções significa aprender a tolerar as emoções desagradáveis, porque uma grande parte da procrastinação está envolvida no fato de que a pessoa não tolera essas emoções desagradáveis e quer fugir delas. Então, se ela aprender a tolerar essas emoções desagradáveis, não significa que ela vai gostar dessas emoções, mas que ela vai pelo menos tolerá-las, a coisa vai ficar muito mais tranquila, ela vai conseguir passar por esses desafios de uma forma bem melhor. Aqui tem uma dica de leitura, né, para continuar aprofundando isso daqui, que é o livro Como Lidar com as Preocupações, 7 Passos para Impedir que Elas Paralisem Você, do autor Robert Lee, que é ensinando exatamente a gente a entender o que são preocupações produtivas, improdutivas, o que é a esquiva emocional, né, porque são elementos importantes de serem trabalhados dentro desse protocolo de tratamento aqui, então fica a indicação de leitura para aprofundamento. E por fim, né, uma mensagem um pouquinho motivacional, assim, tenha esperança. Mesmo sendo um problema frequente, a procrastinação ainda é algo que a gente muitas vezes, vamos dizer assim, não entende tão bem, né? Porque ela pode ser vista, e eu não quero dizer que a gente não entende tão bem no sentido científico, né? Cientificamente a gente entende muito bem, tudo que eu até falei aqui para vocês, mas socialmente falando, as pessoas às vezes associam procrastinação com preguiça, com irresponsabilidade, com, tá fazendo porque quer, se quisesse levantar, via fazer, né? Então, muitas vezes essa forma de ver, de ser rotulado como preguiçoso, desinteressado, irresponsável, dificulta muito a pessoa a realmente buscar mudar, né? Buscar nadar contra essa maré e buscar ajuda. Ela muitas vezes nem sabe, né? Nem sabe por que exatamente ela procrastina, não esclareceu esses pontos, não entendeu mais sobre essa procrastinação. E esse hábito, esse mau hábito, fica presente na vida da pessoa e não é mudado. Então, vale lembrar que a procrastinação é um hábito, e como qualquer hábito, ela pode ser mudada. Apesar disso não ser uma tarefa fácil, com certeza você vai colher o fruto dos seus esforços se você resolver mudar isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, né? Para quem está assistindo a aula aqui no acervo, se ficou qualquer dúvida, coloca nos comentários, né? Para quem estiver vendo, se eu colocar essa aula no YouTube, né? Para quem estiver vendo também, coloca aqui nos comentários. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, vamos conversando. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.